Graça e paz, querido irmão ou irmã, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso humilde canal, tá? Eu sou o pregador Manassés e hoje eu quero trazer aqui uma palavra que eu acredito que vai ser muito edificante para a sua vida. Eu quero falar de 5 barreiras que a fé pode romper. 5 barreiras que a fé pode romper e desde já profetizo 5 barreiras que você vai romper pela fé. Glória a Deus. Amém? Bom, o texto é Mateus capítulo 8, versículo também de número 8, tá? Que diz assim: o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Glória a Deus. Queridos, eu vejo que este centurião, ele rompeu, pela sua fé, 5 barreiras incríveis, tá? O centurião de Cafarnaum, ele é um modelo de fé, porque ele deixou Jesus maravilhado. No verso 10, Mateus 8, verso 10, Jesus fala assim: olha, nem mesmo em Israel eu achei tanta fé. Então esse homem tinha muita fé, e a fé dele rompeu várias barreiras, tá? E nós podemos aprender com isso, tá? Usar a nossa fé para romper as mais altas barreiras. Então vamos ver pelo menos 5 barreiras que a fé daquele homem rompeu. A primeira barreira que a fé do centurião rompeu foi a barreira da dúvida. A dúvida, sim, a dúvida é uma barreira e nós precisamos romper pela fé. Por exemplo, você sabe que a sua fé é pequena quando ainda tem dúvidas. Se você ainda tem dúvidas se Deus ele pode ou não pode fazer, então a sua fé é pequena, tá? Então essa é a primeira barreira que nós precisamos romper. Não podemos ter dúvidas se Deus pode ou não pode fazer. Eu conheço muitas pessoas que não têm dúvida de que Deus pode fazer. Elas dizem para mim assim: eu sei que Deus pode fazer, né? E isso daí, amados, por incrível que pareça, é uma fé pequena, muito, muito, muito pequena. Quando você fala assim: ah, pastor, eu sei que Deus pode fazer. Isso é uma fé pequena, muito pequena, e você precisa romper essa barreira, tá? Sinceramente, não dá para fazer nada com isso, ok? Essa fé, ela precisa crescer mais. Aí você fala: como é que eu vou fazer a minha fé crescer? Leia Romanos 10, 17, ok? E lá vai te dizer o que você precisa fazer para a sua fé crescer, tá? Então, não saber que Deus quer fazer é uma barreira. Porque quando você diz assim: ah, eu sei que Deus pode fazer, sabe o que você está dizendo na verdade? Você está dizendo: eu não sei se Deus quer fazer. Essa é a dúvida. Essa é a dúvida, é a barreira que você tem que romper, tá? Não saber que Deus quer fazer é uma barreira, ok? Então, você está com dúvida, você não tem certeza de qual é a vontade de Deus. Isso é uma barreira, irmão, que a sua fé tem que romper. A Bíblia diz sobre a vontade de Deus, Jeremias 29, 11. O Senhor, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Por que você quer colocar pensamentos na cabeça de Deus? É Ele que sabe o que Ele pensa de mim e de você. E aí Ele revela para nós, nesse mesmo texto, Ele fala assim: são pensamentos de paz e não de mal. Então tira essa dúvida do seu coração. Ah, eu creio que Deus pode tudo. Eu só não sei se Ele quer fazer alguma coisa na minha vida. Essa é a barreira. Não saber que Deus quer fazer. Irmão, Deus diz na sua palavra: os meus pensamentos sobre você são de paz. Pensamentos de paz e não de mal,
Aleluia. E você sabe que junto com a paz, você tem alegria, você tem harmonia, né? Você tem equilíbrio, porque quando está desequilibrado, bagunçado, não tem paz. Então você tem tudo arrumado, tudo no seu lugar, tá? Essas coisas todas fazem parte para que a paz aconteça. E é o que Deus tem para nós. E aí ele diz assim: pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar uma esperança e um futuro. Coisa linda, tá? Então, saber que Deus pode fazer, todo mundo sabe. Ué, saber que Deus pode fazer, todo mundo sabe. Até o diabo sabe que Deus pode tudo. Agora, crer que Deus quer fazer. Sabe, você tem que crer que a vontade de Deus para a sua vida é boa. Você tem que crer que Deus, ele quer te ajudar. Você tem que crer que Deus, ele vai te ajudar. Você tem que crer que a vontade de Deus é ver você ficar bem. Tá? E isso daí, meu irmão, é só para quem tem fé, para romper essa barreira da dúvida. Eu sei que tem gente que gosta de ficar pregando, né, o fatalismo, dizendo que a gente tem que sofrer muito por Jesus e tal, e etc. Mas isso daí, meu querido e amado irmão, é uma coisa assim, um tanto mais exclusiva a missionários, entendeu? Sofrer por Jesus mesmo, derramar sangue, é se você vai sair espalhando o evangelho. Tá? Mas aqui no Brasil, onde nós vivemos, não tem uma perseguição de morte, né? Não tem ninguém matando cristãos. Talvez um outro cristão morre aqui e ali, mas não tem uma perseguição aberta e declarada de maneira que o crente tem que ficar preso dentro de casa, senão ele pode morrer. Entendeu? Deixa eu te dar um outro exemplo. Esse texto que nós lemos, Jeremias 29:11, onde Deus ele fala que ele quer paz, o povo estava na Babilônia. Que povo? O povo que era pecador em Jerusalém e por causa dos seus pecados foram levados para o exílio. E Deus está dizendo para eles: olha, eu quero que vocês tenham paz. Você lembra de Jó? Aquilo que aconteceu com Jó não acontece mais, sabia? Esse negócio de Deus deixar o diabo fazer o que quiser com uma pessoa, isso não acontece mais. Com uma pessoa que eu falo, uma pessoa crente, com um servo de Deus, tá? Porque com o ímpio, o diabo faz um monte de coisa mesmo. Mas o servo de Deus, ele tem muita proteção de Deus, tá? Tanto é verdade que Satanás ficava rodeando a terra. De onde vem Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. E esse tempo todo rodeando a terra, ele não podia tocar em Jó. Ele não podia fazer nada a não ser ficar olhando o quanto Deus abençoava aquele homem. E eu profetizo isso nas nossas vidas. Profetizo isso na sua vida. Satanás não vai poder fazer nada a não ser ficar vendo a sua prosperidade, o seu crescimento, a sua família ficando bem, a sua família crescendo, se desenvolvendo, os seus filhos se amando uns aos outros, sendo unidos. Quantas famílias estão se separando, se dividindo, mas vai acontecer contigo o que aconteceu com Jó. Os filhos são tão unidos que eles se alegram, eles fazem festas, eles chamam uns aos outros e é bênção. Aleluia! Então, saber que Deus pode fazer, todo mundo sabe. Isso não é fé, ok? Fé é você crer que Deus quer fazer. É você crer que Deus vai fazer. Tá? A própria Bíblia diz, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Aí tá, o texto diz assim, ó, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, não só que ele existe, mas que ele também é galardoador dos que o buscam. Ou seja, você tem que crer que vai ser abençoado pelo simples fato de estar buscando a Deus. Aleluia! Então, quando eu começo a acreditar que Deus ele quer o meu bem, então isso daí é uma fé que rompe a barreira da dúvida. Aleluia! Glórias a Deus! E aquele centurião acreditou nisso. Ele acreditou que Jesus iria ajudá-lo, mesmo nunca tendo visto ele antes,
mesmo sendo este o primeiro encontro dos dois, a primeira vez que os dois iriam se encontrar, e aquele homem acreditou: Jesus vai me ajudar, Jesus vai me ajudar, por isso eu vou até ele, por isso eu vou pedir ajuda dele. Glórias a Deus. Então vença a barreira da dúvida pela fé com essa palavra. Segunda barreira que a fé do centurião rompeu foi a barreira do preconceito. A barreira do preconceito. Irmão, aquele centurião era uma autoridade romana. Jesus era um judeu. Naquele tempo, os judeus eram subordinados aos romanos. O Império Romano mandava em tudo. De maneira que os judeus tiveram que se adaptar aos romanos. Tá? E o título de cidadania romana dava muitos privilégios aos romanos, enquanto que outros povos eram desprezados automaticamente pelo sistema de governo do Império Romano. Então, a fé do centurião ignorou tudo isso. Ela venceu os preconceitos do seu tempo, porque em cada época da história os preconceitos mudam. Ela venceu os preconceitos do seu tempo. A sua fé precisa vencer os preconceitos de hoje, que podem existir aí entre você e o seu milagre. Então vença a barreira da dúvida, mas vença também pela fé a barreira do preconceito, tá? Por exemplo, e daí que ele não tem os privilégios que eu tenho? Ele não é cidadão romano como eu. E daí que ele não é romano? E daí que as autoridades do povo dele, os fariseus, os saduceus, nem gostam dele? E daí? E daí que tem gente querendo crucificar ele como se fosse um criminoso? E daí que ele não é da mesma igreja que eu congrego? E daí que tem um monte de gente falando mal dele? E daí que tem um traidor no meio dos discípulos dele? Eu sei que eu estou vendo Deus nesse homem. Eu sei que eu estou vendo Deus nesse homem. Aleluia. Então não importa a placa da igreja, nem o que falam dele por aí. Não importa se tem gente querendo crucificar ele. O que importa é que eu creio que através dessa pessoa, Jesus, Deus vai me abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Então vença a barreira do preconceito. Do preconceito, do que os outros falam. Eu dou graças a Deus, irmão, que eu ainda sou pequeno aqui. Sabia disso? Eu dou graças a Deus. E se Deus permitir, eu gostaria de continuar pequeno. Sabe por quê, irmão? Porque assim eu prego a palavra à vontade, tranquilo aqui no meu canal, sem ter que ficar me preocupando com um monte de gente que gosta de criticar os outros para pegar uma carona na fama. Você sabia que tem pastores famosos que são criticados apenas por isso? Porque a pessoa, quando ela critica um famoso, ela fica famosa também, entendeu? E é por isso que ela critica, para ela ficar famosa, para você conhecer ela, né? E é porque todo mundo fica curioso. Nossa, deixa eu ver o que estão falando aqui do meu pastor. Então eu dou graças a Deus que eu não sou tão conhecido assim, a ponto de desse pessoal ficar me criticando para pegar uma carona na minha fama, né? Graças a Deus. E oxalá a gente continue, né, sem receber todos os holofotes do Brasil e do mundo. Entendeu? Que a gente continue pregando a palavra de Deus aqui para os simples, para os humildes e alcançando cada vez mais pessoas. Tá? Então a sua fé tem que vencer todo o preconceito. Já pensou se de repente alguém está falando mal do seu pastor, do fulano, do ciclano, do cantor, e aí você deixa de receber uma palavra profética na sua vida, você deixa de receber uma palavra de bênção na sua vida, porque você está com preconceitos, achando que aquilo que falam mal é verdade. Você nunca ouviu dizer que árvore que não dá fruto não leva pedrada? Tá? Porque Deus, irmão, ele trabalha com pessoas. Deus não fica derramando coisas direto do céu. Deus não vai ficar mandando anjo aqui toda hora. Deus ele já tem os seus servos aqui nessa terra, homens e mulheres de Deus. Então Deus ele sempre usa alguém para fazer a bênção ou o milagre chegar até você.
tá? E Deus ele também pode usar você para fazer o milagre chegar em alguém. Então, se você pode ajudar alguém, né, nunca diga Deus te abençoe. Não, ajude. Se você pode ajudar, ajude. Tá? Deixe Deus usar você para ajudar essa pessoa. Ajude ela. Seja o canal de bênção para ela. Tá? Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Tiago 4,17. Então, o centurião, ele vence todos esses preconceitos. Ele vence, a fé dele vence a barreira do preconceito. Tá? E ele tinha um testemunho, né? Ele já tinha abençoado o povo de Deus uma vez, edificando a sinagoga, como diz em Lucas 7, 4 e 5. E agora a cura do seu servo é uma colheita que ele está recebendo. Ele era romano, mas ele ajudou com a fé dos judeus construindo a sinagoga. Tá? E já está na hora da sua fé romper com as barreiras do preconceito. Preconceito com outros ministérios, com outros ministros, com outras igrejas. Preconceitos, né, que estão aí por toda parte, de várias formas. Tá bom? Se está sendo feito um bom trabalho para o reino de Deus, então receba dessa bênção e não fique com preconceitos, com julgamentos. Vença essa barreira pela fé em nome de Jesus. Terceira barreira que a fé daquele centurião venceu, a do orgulho. A fé dele venceu a barreira da dúvida, a barreira do preconceito e a barreira do orgulho. O centurião, ele era autoridade. Tinha vários soldados ao seu serviço. E, para quem não sabe, eram cerca de 300 soldados abaixo dele, os quais ele podia enviar em diversas missões. Portanto, ele era uma autoridade de respeito. Enquanto que Jesus era apenas um professor, um mestre, um rabino judeu, alguém que só tem autoridade sobre aqueles que desejarem segui-lo e ninguém mais. Porque nem as autoridades do Sinédrio, os fariseus, saduceus, mestres da lei, seguiam Jesus ou aceitavam a autoridade de Jesus. Então, Jesus ele só podia dar ordens, por exemplo, nos seus discípulos, 12 discípulos, mas não podia dar ordens em quem não deseja segui-lo. Pelo contrário, Jesus ficava dando satisfações o tempo todo aos fariseus e saduceus, que eram as autoridades espirituais do povo naquela época. Você lembra disso? Toda hora eles perguntando Jesus e Jesus tendo que explicar para eles. A ousadia era tanta que uma vez perguntaram até com que autoridade Jesus faz essas coisas. E Jesus tendo que ficar dando explicações para esse povo. Como diz a palavra em Filipenses 2,8, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, mesmo assim, aquela autoridade romana, né, sendo muito superior e elevada, um status maior, que poderia exigir, obrigar, extorquir alguma coisa de Jesus. Mesmo assim, ele não fez. Né? O Evangelho de Lucas nos informa que ele pediu aos anciãos judeus para falarem com Jesus a favor dele. Lucas 7, verso 3. Ou seja, humildade. Humildade. A palavra humildade vem de humus, né? Que humus quer dizer o solo, terra. Ou seja, embaixo mesmo, no chão, humildade. Oposto de orgulho. Então, a fé rompe a barreira do orgulho. Irmão, não dá para ter fé e orgulho ao mesmo tempo. Ou você tem fé, ou você tem orgulho. Se tem orgulho, não tem fé. Tá? Por causa do orgulho, muitas bênçãos são retidas. Então, se o orgulho consegue reter as bênçãos, é porque é uma ausência de fé. No Evangelho de Mateus nos informa que ele se humilhou, suplicou a Jesus que atendesse o seu pedido. Mateus 8,5. E a Bíblia diz para nós que esse é o caminho do milagre. A Bíblia revela para nós que essa é a atitude do milagre. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aleluia. Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, a fé não é arrogante, a fé não é exigente.
Tá? Sabe aquela pessoa que fala, eu tenho fé, eu acredito, então Deus vai ter que fazer, porque tem que fazer e tem que fazer. Você está dizendo que Deus tem que fazer, você está exigindo. A fé não é exigente. O centurião disse assim, não precisa ter tanto trabalho comigo, vindo até a minha casa, manda só uma palavra, aleluia. Sabe quando você diz assim para Deus, eu creio se Deus usar o profeta, vim aqui na minha casa e assim, 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 assim. Você está exigindo, isso não é fé. A fé não é exigente. Porque exigir, né, denota orgulho. E não dá para ter orgulho e fé ao mesmo tempo. Orgulho e fé não andam juntos. Tá? A fé não é arrogante, a fé não é exigente. Então, por exemplo, lembra da mulher cananeia? Ela insinuou que só precisava de uma migalha e seria suficiente. Jesus disse, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar aos cachorros. Aí ela falou, mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Olha a fé dela, ela está dizendo, Senhor, para resolver a minha vida, para mudar a minha história, para eu receber o meu milagre, eu não preciso que o Senhor faça coisas extraordinárias. Porque quem fica pedindo extraordinário para Deus não tem fé. Porque a fé não é exigente, irmão. Lembra aqueles fariseus dizendo, mostra-nos um sinal do céu, pedindo coisa extraordinária. Aí Deus falou, uma geração má e incrédula, que não tem fé, está pedindo sinal. A fé não é exigente. A fé, ela é tão poderosa que ela fala, Deus, o Senhor não precisa fazer grandes coisas para mudar a minha vida. Manda só uma migalha. Manda só uma migalha. Qualquer coisinha que o Senhor fizer já será tão poderosa que vai transformar toda a minha história. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa que Deus faça muito ou pouco por ti. A fé não é arrogante nem exigente, porque a fé acredita. A fé acredita que o pouquinho que Deus fizer será extremamente grande e poderoso. Deus não precisa mover céus e terras. Só um dedo dele já resolve meu problema. Deus não precisa levantar do trono. Só uma palavra dele para mim já é suficiente. Aleluia, glória a Deus. Então, se você tem fé, meu querido, receba essa palavra aí. Se você tem fé que só uma palavra resolve tudo, a sua fé vai romper a barreira da dúvida, a barreira do preconceito e a barreira do orgulho. Eu creio que o orgulho de alguém aí que está me assistindo está sendo quebrado agora. E você está dizendo, Senhor, como eu errei, como eu fui ignorante, achando que eu podia exigir coisas, querendo um monte de coisas enormes. Agora, Senhor, eu creio que o teu poder é maravilhosamente grande, é infinito, é suficiente. Eu creio, Senhor, que uma migalhinha que o Senhor mandar, aleluia, já vai fazer a maior revolução na minha vida, já vai consertar todas as coisas. Glórias a Deus. Então rompa essa barreira pela fé, em nome de Jesus. Quarta barreira que a fé do centurião rompeu, tá? E essa barreira aqui, amados, é onde muitos crentes batem com a cara nela, né? É uma barreira, o crente vai lá e bate na barreira, quebra a cara. A quarta barreira que a fé do centurião rompeu foi a barreira da religiosidade. Foi a barreira da religião. Mas eu creio, irmão, que em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, você vai romper essa barreira hoje, através dessa palavra que vai abrir os teus olhos. Aquele centurião, olha só como que é a barreira da religião. Aquele centurião, ele não era seguidor de Jesus. Ele não era discípulo de Jesus. Ele nem mesmo estava entre a multidão que acompanhava Jesus. Tá? Ele não era alguém que acompanha Jesus para ouvir os seus ensinos e a sua palavra. Então, trazendo isso para os dias de hoje, nós podemos dizer que aquele centurião não frequentava os cultos que Jesus fazia. Ele não era conhecido do pastor, nem era conhecido dos discípulos. Com certeza, por ser um cidadão romano, aquele centurião não tinha o costume de orar e jejuar com frequência. Olha só, ele não tinha o costume de fazer votos com Deus, nem nada parecido com isso, tá? Então, se esse centurião, por exemplo, chegasse na sua igreja hoje, né, desse jeito aí, talvez você iria olhar e dizer,
esse daí é mais um ímpio que precisa aceitar a Jesus. Né? Porque não frequenta igreja, né? Não ouve os ensinos, não ouve a palavra, não jejua, não ora. Aí, não é incrível que mesmo assim ele foi até lá pedir ajuda para Jesus? Isso não é incrível? Tem muita gente e tem muitos crentes que pensam que só vão conseguir a ajuda de Deus se fizerem muito jejum, muita oração, muitas ofertas, muitos votos, ter muita frequência na igreja, etc, etc, etc. E aí você fala assim, peraí, mas isso daí tem algum valor, não tem? Jejum, oração, claro que tem, meu querido. Mas o caso aqui não é de quem está levando a vida cristã normalmente. O caso aqui é a hora da dor, é a hora da dificuldade, é a hora do desespero, é a hora do sofrimento. Por exemplo, alguém que está aí sofrendo por causa do Covid-19, está lutando, tem um parente seu, tem um familiar seu que está na UTI, que está no hospital, infelizmente. Irmão, que tempo você tem para seguir todas essas regras bonitinho, né? Ler a Bíblia, orar, jejuar, crer em Deus, vai na igreja, dá oferta. Se você está vivendo um caos, se você está vivendo o maior desespero da sua vida, se você está no olho do furacão, entendeu? Você está no meio de um vendaval terrível. Então, essa é a situação. Essa é a situação. É claro que quando a nossa vida está, né, mais ou menos aí controlada, as coisas estão indo de certa forma até que bem, você deve sim gastar seu tempo com Deus, investir o seu tempo em Deus, buscar a Deus, até mesmo para que você edifique a sua fé e você esteja preparado para quando for enfrentar uma tempestade. Mas quem já está na tempestade? Porque as tempestades, cada uma tem um tempo de duração diferente. Então, se você passou uma tempestade de uma semana, glória a Deus, foi rapidinho. Mas e aquela pessoa que já está na tempestade há 6 meses? E aquela pessoa que já está na tempestade há um ano inteiro, na tempestade, aquela vida difícil, terrível, cheia de problema, de coisa. O quanto essa pessoa que está nessa tempestade, ela orou, ela jejuou, ela leu a Bíblia, ela foi na igreja, ela deu oferta, ela fez todas as cerimônias. O quanto? Eu imagino que pouco. Por quê? Por causa da tempestade, que toma todo o seu tempo. Por causa da tempestade, que leva embora toda a sua energia. Por causa da tempestade, que você está lutando e está gastando todas as suas forças com ela para sobreviver. Então a sua fé, para você que está na tempestade, que está no desespero, que está no impossível, a sua fé precisa romper essa barreira da religiosidade. Tá? Na hora da dificuldade, na hora da dor, do sofrimento, Deus, ele não vai ficar dizendo assim, tá vendo? Você não ora, você não lê Bíblia. Irmão, na hora mais difícil da sua vida, Deus, ele não vai ficar te acusando. Quem faz isso é Satanás. Tá entendendo? Vença essa barreira. Nas horas e momentos difíceis, Deus, ele vai estar à sua disposição, esperando que você use a sua fé. No meio da tempestade, usa a fé. No vendaval, usa a fé. No furacão, usa a fé. Na dor, no sofrimento, no hospital, na UTI, use a sua fé. Creia nele, creia em Deus. Deus, ele pode ajudar você. E ele quer ajudar você. E ele quer mudar a sua vida, mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador, recompensador. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja que o centurião não era ninguém importante na igreja. Ele não era nenhum religioso, nenhum devoto. Ele apenas teve fé. Ele apenas teve fé no momento do impossível da vida dele. Então pare de pensar que para receber uma ajuda de Deus, uma migalha de Deus, você precisa fazer um monte de coisas grandes e importantes para receber o seu milagre. Rompa essa barreira da religiosidade. Rompa a barreira da religiosidade. Eu não estou dizendo que você pode viver de qualquer jeito, sem buscar a Deus, e sempre que você precisar é só usar a fé e pronto, Deus vai te ajudar. Não é isso que eu estou dizendo. Essa palavra é para alguém
que está no meio de uma tempestade terrível, não sabe o que fazer e acha, Satanás colocou essa ideia na sua cabeça, acha que Deus não vai te ajudar porque você não é importante na igreja, porque você não tem grandes obras, porque você não fez grandes coisas. Entendeu? Então, tira isso da sua mente, rompa a barreira da religiosidade, porque o amor de Deus por você supera todas as coisas, tá? As obras, se forem sinceras, guiadas pelo Espírito de Deus, irão te trazer muitas bênçãos, sim. Sim, mas eu estou falando do momento do desespero. No momento do seu maior desespero, Deus não vai te julgar pelas obras. Deus, ele vai olhar para a sua fé. No momento do seu maior desespero, Deus não vai pegar uma calculadora, uma planilha e falar assim, peraí, deixa eu ver se você merece a minha ajuda. Aqui você fez isso, o tanto de Bíblia que você leu, o tanto de culto que você participou, o tanto de obras que você tem. Irmão, nessas horas Deus não vai te julgar pelas suas obras. Deus, ele vai olhar para a sua fé. E depois que você recebeu o seu milagre, aí vai depender de você, né? Se voltar totalmente para Deus, se entregar sinceramente para Deus e passar a segui-lo pelo resto da sua vida, como por exemplo fez o cego Bartimeu. Depois que ele recebeu o seu milagre, ele começou a seguir a Jesus. Glórias a Deus por isso. A quinta e última barreira que eu quero trazer aqui para nós. A quinta barreira que a fé do centurião rompeu foi a barreira do sobrenatural. A fé desse homem é tão maravilhosa, extraordinária, que rompeu essas 5 barreiras. Rompeu também a barreira do sobrenatural. Por que a barreira do sobrenatural? Porque, irmão, a fé do centurião alcançou o milagre à distância. Você já reparou isso no texto? Alcançou o milagre à distância. O centurião não foi diretamente até Jesus, mas a fé dele chegou até Jesus. Aleluia! E nem foi preciso Jesus ir até a casa dele. Porque do mesmo jeito que a fé dele chegou até Jesus, a palavra de Jesus chegou até a casa dele. Aleluia! Não foi preciso uma oração prolongada. Olha como que é o sobrenatural. Não foi preciso impor as mãos. O centurião nem precisou ouvir diretamente a voz de Jesus. Nem o criado que estava enfermo lá na cama também não ouviu a voz de Deus. Mas recebeu a cura mesmo assim. Um milagre incrível, sobrenatural, que a fé daquele homem alcançou. Aleluia! Então na Bíblia tem fé que alcança o milagre com o toque nas vestes do mestre, tá? Mas essa fé do centurião, ela alcançou o milagre à distância, rompeu todas as barreiras, barreira do tempo, barreira do espaço, porque foi na mesma hora que Jesus disse, seja feito segundo a tua fé, e o menino ficou curado, Mateus 8,13. A barreira do sobrenatural, ela rompe automaticamente, irmão, a partir do momento que já caíram todas as outras barreiras anteriores. É incrível isso. É incrível, barreira do Então creia. Creia em Deus, creia em Jesus, creia em Cristo, que a sua fé vai romper essa barreira, tá? E vai romper a distância. A palavra de Jesus, a palavra de cura vai chegar naquele hospital, naquela UTI. A palavra do Senhor de cura vai chegar na sua casa. A palavra do Senhor de bênção vai chegar no seu trabalho, nas suas finanças. A palavra do Senhor de prosperidade vai chegar na vida dos teus filhos, garantindo um futuro maravilhoso. Glória a Deus. A palavra do Senhor de paz vai invadir o teu lar e vai reinar a paz naquele lugar. Creia. Creia, sua fé pode romper essa barreira do sobrenatural, barreira do tempo e do espaço. Porque se você não tem dúvida de que Deus quer e vai te ajudar,
se você não tem preconceitos com a pessoa aqui que está pregando, ou com a forma como Deus vai trabalhar, se você não tem orgulho no seu coração, se o seu coração está quebrantado e contrito, se não tem mais barreira religiosa que coloca as obras como se fossem moeda de troca com Deus, tá? Então o sobrenatural vai acontecer na sua vida. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. Aleluia! E é por isso que eu não preciso viajar até aí para Deus te abençoar. É por isso que não precisa descer um anjo do céu. É por isso que não precisa de sinais na nuvem, na chuva, na planta ou em qualquer lugar. Não precisa. Creia, pois o Senhor não mandou só uma palavra. Ele mandou um livro inteiro, a Bíblia Sagrada, que tem mais de 3.000 promessas para a tua vida. Então fique em paz e seja feito conforme a tua fé. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra, tá? Se Deus falou contigo aqui, comenta aqui abaixo, tá bom? E se Deus falou contigo, compartilha, vai falar com outras pessoas também. Mais uma vez um abraço, que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério, em nome de Jesus.